Uma pesquisa feita pelo IBOPE, divulgada esta semana, mostra que 4 entre 5 brasileiros concordam com a redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos. No Facebook da PUC-TV, várias pessoas comentaram o assunto. O Igor Patrick Silva disse que é contra. Para ele, a culpa da criminalidade é do governo por não ter criado alternativas viáveis que possibilitem uma vida plena ao seu cidadão. Já a Lídia Lima questionou como as pessoas que têm 16 anos podem escolher os governantes do país e não podem ser submetidas às punições previstas pela Constituição brasileira. A Ana Paula Marques considera: tem idade para matar e roubar, tem idade para pagar pelos atos. Redução da maioridade penal? Já. A pesquisa também abordou a pena de morte e a prisão perpétua no país, além de outros temas. Para comentar, o advogado especialista em direito penal, Jaime Eulálio de Oliveira, está aqui com a gente. Obrigada, Jaime, pela presença. Um prazer tê-lo aqui. Para a gente começar, essa pesquisa ela demonstra uma questão assim, muito importante que, com relação à redução da maioridade penal, 75% dos brasileiros demonstraram que são a favor dessa redução. O que você, como um estudioso, uma pessoa que entende desse assunto, diria? Bom, eu tenho a mesma opinião da Lídia, né? Lídia Lima. Uhum. Eu entendo também que, assim, se nós vivemos hoje no Estado Democrático de Direito, que o principal bem que o cidadão tem é o voto. É o meio pelo qual ele vai colocar as pessoas que vão criar as próprias leis que nós estamos hoje questionando e estamos hoje aqui discutindo, inclusive, uma questão da mudança na norma para se ter a alteração da maioridade penal. Se, com 16 anos de idade, nós somos capazes de eleger as pessoas que vão fazer as leis, quer dizer que nós somos capazes de ser responsáveis pelos nossos atos. E pelas escolhas, principalmente. Principalmente pelas nossas escolhas. Também a gente não pode deixar de comentar a posição do Igor, né, que disse aí que o Estado não proporcionou para o cidadão uma melhoria, os crimes são praticados por ausência de instrumento, ausência de educação. Também a gente não pode afastar isso, não. Mas como o tema aqui agora é a questão da redução, eu acho que a posição dele está perfeita, mas eu entendo que essa maioridade penal deve ser reduzida pelo seguinte. Primeiro ponto, né? Para se condenar uma pessoa hoje, precisa que ela tenha, né, capacidade. Né? Quando a pessoa é menor de idade, ela não tem essa capacidade. Então, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que prevê uma série de medidas ali que não são medidas de pena. Né? São medidas alternativas, começando desde uma simples advertência até uma internação. E já com relação a quem é maior, já vai cumprir efetivamente pena. É pena mesmo. Né? Nós temos, é claro, penas alternativas, prestação de serviços comunitários, limitação de final de semana, uma série de recursos aí que a lei foi inovando, foi trazendo para os crimes de menor importância, né? E que são apenados até 4 anos. Então, você tem uma substituição de pena e, mesmo que condenado, não vai ficar efetivamente preso. Você vai poder fazer como se fosse um negócio com o Estado. Ó, você cometeu um crime de menor potencial ofensivo, sua pena foi menor do que a gente estava, do que está na legislação, que são 4 anos, que acima desses 4 anos você já não pode fazer essa substituição. Então, você está dentro daquele parâmetro. Vou te dar uma chance, seu Estado falando para você, né? Vou te dar uma chance. Agora você vai fazer isso, vai prestar um serviço comunitário e durante o final de semana você vai ter que recolher num estabelecimento prisional. Final de semana e feriados, né? Você vai se recolher um estabelecimento prisional para você sentir realmente aquele impacto da sentença judicial, né? Ou então, assim, seu crime é muito leve, é muito tranquilo, eu vou substituir por uma cesta básica. Esse problema da cesta básica, tem muita gente que é a favor e tem muita gente que é contra. Porque alguns dizem que essa imposição do Estado, essa barganha que o Estado faz com a pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, em oferecendo para ela que ela
pague isso pecuniariamente, né, que ela sinta única e exclusivamente no bolso dela, não cria aquela situação da pessoa se sentir condenada. E também né, do de arrependimento. se sentir responsável. Exatamente, do arrependimento. E no caso de adolescentes com 16 anos, isso é ainda menos ainda palpável. menos palpável, né? Então a questão é a seguinte: hoje a menoridade penal, eu acho que a maioridade deve ser reduzida pelo seguinte fato. Primeiro, que a gente tem uma crescente vertiginosa de menores infratores. Inclusive a pesquisa ela aponta isso: 83% das pessoas acreditam que a responsabilidade penal a partir dos 18 anos apenas incentiva a participação dos menores em crimes, que a gente percebe que a gente vê aí na mídia, em telejornais e jornais impressos, que normalmente os menores eles são apreendidos, são levados para delegacia e tudo, e aí depois eles são liberados e quase nunca eles responsabilizam o maior, eles assumem a culpa toda. Essa droga é minha, quem assaltou fui eu, essa arma é minha, tudo meu. Às vezes até por orientação nossa. Por orientação, mesmo, né? Porque é o seguinte, para a defesa do cliente, né, a gente tem que usar todos os recursos que estão disponíveis, né? Infelizmente... Isso acontece por parte dos advogados. Isso acontece. A gente não pode ser hipócrita e falar, não, eu não faço isso, eu não peço para fazer. É evidente que toda ocorrência que tiver um menor envolvido, dependendo do menor que estiver envolvido, ele vai assumir a responsabilidade. Isso é fato, já é de notório, praxe, né? verdade. É claro que tem alguns menores que já têm a personalidade deles formada, chega na delegacia na hora e fala, não vou assumir nada não, porque não tem nada a ver com isso. Já tive casos assim, né? E realmente o menor foi liberado e o maior ficou preso, tá certo? Mas é raro. Mas é raro. Mesmo porque normalmente esses menores são aliciados. Mas né? com relação, igual, por exemplo, a realidade que a gente vive aqui no nosso país hoje, fazer com que a lei seja cumprida, a gente percebe por questão de número de vagas no sistema prisional, quantidade de pessoas que estão ali e às vezes a gente percebe que chega numa determinada delegacia, não tem vaga, no presídio não tem vaga. Onde essas pessoas vão ser colocadas? Porque são pessoas de 16 até os 18 anos que atualmente não são presas, que se houver essa mudança, Isso. O governo tem que atender. Tem. Essa é uma questão também que é muito complicada. Primeiro, pelo custo que gera para o Estado um detento, né? Em torno de R$ 1.200 esse custo que gera para o Estado cada preso. Porque pode falar que é ruim, lógico, é ruim porque você não está na sua casa. Mas você tem comida da boa e da melhor, você tem... As instalações sanitárias não são lá aquelas coisas não, mas você tem instalação sanitária, você tem um guarda que fica responsável por manter a tranquilidade no local, você tem pessoa para lavar roupa, porque os uniformes utilizados hoje pelo sistema prisional têm que ser lavados, tem uma série de coisas que oneram o Estado. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o número de vagas no sistema prisional hoje, ele é totalmente absurdo e precário e está ultrapassado e não cabe. O sistema está inflado, o sistema já passou de inflado, ele já explodiu. Um presídio hoje, vamos dar um exemplo aqui do Sereste Gameleira, que nem é um presídio, é um centro de remanejamento. Né? Ali seriam para presos que estão passando e depois vão ser distribuídos para as cadeias, mesmo para os presídios. Né? No Ceresp, onde deveriam ter, acho que, salvo engano, 700 presos só, 700 presos, chega a ter 2.400. Né? Então... E aí também a gente já pode ir falando um pouco também a respeito da adoção da prisão perpétua também, que a pesquisa abordou e quase 70% dos entrevistados disseram que são a favor da prisão perpétua. Então você imagina, né? Reduz a maioridade penal. E ainda a questão da prisão perpétua é complicado. Olha, vamos reduzir a maioridade penal. Sou a favor. Prisão perpétua, gente, pelo amor de Deus, isso é a maior idiotice do mundo. Até porque a prisão ela deveria servir para ressocializar aquele preso, para ele voltar à sociedade, voltar a trabalhar, estudar e continuar sendo um cidadão. Nós temos no Brasil aí modelos de prisão. Alguns são modelos.
são prisões agrícolas, né? Onde a pessoa vai aprender ali plantar, vai aprender a cultivar. Nós temos na Dutra Ladeira oficina de artesanato. Tem algumas também que eles têm aulas, agora, até o Enem agora foi aberto para os o sistema presidiários, prisional. Né? Porque é o seguinte, e ótimo, né? Eles até que enfim encamparam, né, que cada 3 dias de estudo diminui na pena do sentenciado. Então, para o sentenciado é muito legal isso. E é bem legal também porque ele já sai dali, de repente, até com um curso profissionalizante em vista, ou já formado, né, dependendo do tempo que ele ficar ali. Então, eu acho que se tem que investir nisso mesmo, mas prisão perpétua é totalmente absurdo. Primeiro, você acha, então, que seria como a privação daquela pessoa, a partir daquele momento, ela não tem uma perspectiva de futuro, ela sabe que ela vai ficar ali e ali ela vai morrer. Qual que vai ser a intenção desse cidadão? Vai ser fugir, ele vai acordar pensando como é que eu vou fugir, vou dormir pensando como é que eu vou fugir, vai comer pensando como é que eu vou fugir, e para ele fugir, geralmente uma fuga, ele vai precisar de cometer um outro crime, às vezes tem que matar alguém, tem que matar um agente, tem que fazer uma coisa, vai virando uma bola de neve. Então assim, no Brasil hoje a gente tem um limite de 30 anos de prisão, ninguém pode ficar preso mais que 30 anos, né? Esse limite, você já vê que 30 anos, imagina uma pessoa hoje que vai presa com 20 anos de idade. Se ela tiver que cumprir 30 anos, ela vai efetivamente sair da cadeia com 50. Como que ela vai trabalhar, como que ela vai retomar, estudar? Ela perdeu total perspectiva. Se a gente viu aquele bandido da luz vermelha, né, que foi um caso famoso, que o cara saiu da cadeia e voltou. Por quê? Porque ele não sabe fazer mais nada. Não sabe nem o que você vai fazer ele não sabe, fora. A casa dele, a identidade física dele, tudo que ele tem na vida, está dentro da penitenciária. Então o cara fica preso 30 anos. Ele sai, vem para a rua. Você acha que ele vai fazer o quê? Ele não sabe fazer nada. Ele vai voltar a delinquir, vai voltar a ficar preso, que aí é o lugar onde ele está. Então a gente tem que sim buscar formas de ressocialização, de integração de reintegração, na verdade, né, desse sentenciado ao convívio social. Né? Como? Educando, profissionalizando, deixando para ele um leque de oportunidades para que quando realmente ele se veja integrado novamente na sociedade, ele tenha opção. Verdade. Né? Agora, você transformar, pena perpétua, prisão perpétua. O cara vai ficar lá. E aí a pena de morte nem se fala, né? Também é uma questão abordada na pesquisa. Aí ficou mais meio a meio. 46% dos entrevistados são a favor e 34% contra. Bom, a pena de morte é uma situação que a gente tem que analisar assim, com muita frieza. No Brasil tem pena de morte, né? Para crimes cometidos em período de guerra. Né? Se o Brasil estiver em guerra e por um acaso a gente cometeu um crime de traição, você traiu a pátria e tudo, tem a pena de morte, está lá previsto no código, está previsto na lei e tudo. Mas essa pena de morte que a gente vê falar aí nos Estados Unidos e em outros países, só para título de exemplo, os estados americanos onde existe a pena de morte, eles são muito mais violentos dos que não existem. Então, se a pena de morte consertasse alguma coisa, com certeza esses estados deveriam ter menos crimes violentos do que os estados que não têm. Quantas mortes o governo, através de uma lei dessa que te permite a pena de morte, quantas mortes vão ser imputadas ao governo? Quantas mortes vão ser imputadas ao cidadão que, de repente, sentou lá num júri popular para julgar uma pessoa que cometeu um homicídio e condenou aquela pessoa à pena de morte? E depois vai se descobrir que, na verdade, não foi ele. Jamil, eu vou te agradecer pela presença, foi ótima a nossa conversa. Obrigado. Deu para a gente passar aí pelas partes mais importantes da pesquisa. Foi um prazer. O prazer foi meu. Depois do intervalo, você vai ver que as lojas de BH já estão contratando funcionários temporários para as vendas de fim de ano e vai aprender o que fazer com o lixo digital. Tem também a última parada do quadro de Malicuia na Europa e a história da música sacra em São João del Rei, na região sudeste de Minas. Voltamos já.